Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa terceira noite do nosso seminário bíblico para animadores do mês da Bíblia de 2022. É com muita alegria que nós recebemos cada um de vocês nesta quarta-feira para mais um dia de reflexões e de estudos sobre o livro de Josué. Este mês da Bíblia, que celebraremos em setembro, terá como tema o livro de Josué e como lema um versículo tirado do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9: O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Este seminário bíblico, então, essa semana de formações, é já uma forma para que a gente possa se preparar para a celebração do mês de setembro e especialmente pensamos naqueles que desempenham alguma função de animador no mês da Bíblia de setembro. Nós sabemos que a ocasião do mês da Bíblia é muito bem recebida já nas nossas comunidades, desenvolvemos uma série de ações, de eventos, de celebrações, de reflexões e de formações ao longo deste mês de setembro. Então, é especialmente para você que desempenha o seu serviço no mês de setembro que nós pensamos essa semana de formação. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Nós iniciamos hoje a nossa terceira noite de estudos e reflexões. Você ainda pode convidar outras pessoas para participar, é só compartilhar o link aqui do vídeo que você está assistindo. Lembrando sempre que essas lives ficam gravadas nos nossos canais do YouTube, principalmente, CNBB Nacional, Edições CNBB e Catequese do Brasil. Então, você pode assistir de novo depois, pode compartilhar com outras pessoas, pode comentar com outras pessoas e convidá-las a assistir. Será um material que ficará depois disponível para consulta futura. Para iniciarmos esse nosso terceiro dia, então, eu gostaria de convidar a Ilza Vidal. A Ilza é da equipe de animação bíblica da Pastoral do Regional Noroeste, e ela vai nos ajudar hoje na oração inicial desta quarta-feira. Então, Ilza, muito obrigada pelo seu aceite, pela sua participação, principalmente pelo seu apoio de sempre nas atividades da nossa comissão, e especialmente pela sua liderança aí no Regional Noroeste. Então, agora passo a palavra à Ilza, ela vai conduzir para nós esse momento de oração inicial. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, que estão participando conosco, que vão ainda assistir depois, né? É uma graça estar aqui e vamos, então, iniciar esse terceiro dia buscando, através da oração, a inspiração e a força para aprender, né? Para aproveitar bastante desse momento que vamos aqui nos dedicar. Portanto, sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta noite, em que nos colocamos à escuta atenta do Senhor em Sua palavra. Iniciemos afirmando a razão de nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o exemplo do apóstolo João e dos outros autores inspirados, deixemo-nos guiar pelo Espírito Santo para podermos amar cada vez mais a palavra de Deus. E rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do vosso amor, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Que possamos agora dispor o nosso coração e ouvidos para que o Senhor os desperte e faça de nós discípulos e discípulas de sua palavra. Ouçamos um trecho do livro de Josué.
Ouçamos o livro de Josué, capítulo 21, versículos de 43 a 45. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus pais. Eles tomaram posse e nela se estabeleceram. O Senhor lhes concedeu repouso de todos os lados, de acordo com tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir-lhes. O Senhor entregou todos os seus inimigos em suas mãos. De todas as coisas boas que o Senhor havia prometido para a casa de Israel, nenhuma falhou, todas se cumpriram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o texto que ouvimos é um encorajamento maravilhoso para a nossa caminhada de fé. Podemos ter a certeza de que, trilhando o caminho das promessas do Senhor, viveremos o plano que Ele projetou para as nossas vidas, sem que nada nos falte. O livro de Josué tem nos ensinado que a terra é promessa e dom de Deus, mas também é aspiração e conquista do povo, do ser humano, que luta, cada dia para que a vida melhore. E a vida, também nos diz o livro, podemos entender através do livro, é proposta de Deus em toda a sua plenitude, com toda a sua potencialidade. Proposta a qual o povo deve responder através de um processo contínuo de amadurecimento, de crescimento, de descobertas, de conquistas, onde vai alcançando o desenvolvimento dessa potencialidade que nos é entregue por Deus. O livro nos apresenta um verdadeiro projeto de amor e partilha através da conquista da terra prometida. A conquista da terra não pode ser considerada apenas na ótica da troca de seus donos, mesmo que os novos donos sejam os mais necessitados. O desafio vai além, é conquistar um sistema social favorável a todos e a todas, não somente para alguns privilegiados. Ontem, o Frei Hildo nos destacava para nós a participação e consideração de mulheres, crianças e estrangeiros nas assembleias. Pena que isso se perdeu no tempo, mas nós somos convidados a reconquistar. Assim, dessa forma, a necessidade de todos pode ser atendida. E sabendo que Deus agiu no ontem, na vida do povo, no tempo de Josué, peçamos que nos ajude a manter firme a nossa fé, a vivermos como irmãos, à luz da proposta de vida que Deus nos presenteou. Que consigamos responder à fidelidade de Deus, vivendo na justiça, no amor, na partilha e na comunhão com o seu projeto de vida plena. Está um pouquinho alto para mim. Através da palavra que meditamos, vamos apresentar ao Senhor as nossas súplicas. Por nossa igreja, para que sua missão desperte em nosso mundo a consciência a respeito das dádivas que recebemos de vossas mãos generosas, nós vos pedimos. Por cada um de nós, para que a certeza da vossa bondade e da vossa companhia nos inspirem a ações concretas de fidelidade à vossa palavra, nós vos pedimos. Escutai-nos, Senhor. Por todos os que se encontram desamparados, expatriados ou sem um teto para repousar.
para que encontrem os sinais da vossa bondade na generosidade e na partilha dos irmãos, nós vos pedimos. Escutai-nos, Senhor. Agradeçamos este momento de escuta da palavra, comprometidos em caminhar segundo sua reta orientação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era Como no era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Então, agradecemos, Ilza, muito obrigada pela sua participação nesse momento de reflexão, de oração inicial. Nós vamos dando início agora, desejando que você seja bem-vindo, bem-vinda, especialmente você que chegou agora durante a nossa oração. É uma alegria contar com a sua participação, com a sua presença virtual neste terceiro dia do nosso seminário bíblico para animadores do mês da Bíblia. Hoje, como ontem, nós temos também dois temas, duas reflexões. Hoje nós vamos estudar e refletir sobre dois textos diferentes, que são o Cerco de Jericó e a Aliança em Siquém. São textos bem conhecidos, já bem comentados no livro de Josué, mas que hoje nós vamos estudar com um pouco mais de calma, ajudados pelos nossos assessores desta noite. Então, gostaria de convidar o primeiro assessor dessa noite, que é o professor doutor Matias Grenzer. Ele é professor da PUC São Paulo, e ele vai falar para nós hoje sobre o texto do Cerco de Jericó. O professor Matias possui bacharelado em teologia, mestrado em história, doutorado em teologia. O doutorado do professor Matias é na Alemanha, né? E o pós-doutorado aqui no Brasil, na PUC-Rio. É professor da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e leciona na área de literatura bíblica, especialmente as disciplinas de exegese do Antigo Testamento, história de Israel e também hebraico bíblico. Desde 2011, o professor Matias lidera o grupo de pesquisa Tradução e Interpretação do Antigo Testamento. Então, tem já uma vasta experiência de exegese e leitura da teologia do Antigo Testamento. Ele é um grande colaborador da nossa Comissão Bíblico-Catequética em várias das nossas ações, especialmente integrando o Grebicat, que é o nosso grupo de reflexão bíblico-catequética. Então, professor Matias, agradecemos muito a sua presença, a sua participação nesta noite, né? Antes de passar a palavra ao professor Matias, eu gostaria de lembrar que se vocês tiverem perguntas durante a fala dele, basta deixá-las no chat, que depois nós vamos recolher as principais perguntas para serem respondidas no final. E hoje a gente tem o nosso sorteio também, como todos os dias, né? Então, o link do formulário já está aí no chat, então é só você preencher para concorrer ao sorteio de hoje. Então, professor Matias, muito obrigada mais uma vez pelo seu aceite, uma boa noite, e eu passo agora ao senhor a palavra de hoje. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com os colegas e com todos que nos assistem. Então, meu boa noite para todos vocês. E vamos aproveitar bem este encontro para juntarmos algumas informações e descobrirmos como bem estudar o livro de Josué, tema do mês da Bíblia neste ano de 2022. Quem lê o Antigo Testamento, primeiramente se encontra como o Pentateuco. O que ali está sendo narrado? Nasce a humanidade lá nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, e depois, no livro do Gênesis, nós acompanhamos, a partir do capítulo 12, a história de uma família, de um clã, durante 4 gerações. Vocês conhecem a história deste clã? Abraão, depois o filho Isaque, depois o neto Jacó, e os 12 filhos e também uma filha de Jacó.
Então, é a história de um clã, ainda não de um povo, mas de um clã durante 4 gerações. Jacó e seus filhos chegam ao Egito, ainda no livro do Gênesis. E logo no início do segundo livro do Pentateuco, isto é, no livro do Êxodo, ouvimos como este clã, de até então 70 pessoas, se multiplica e se torna um povo. Nasce o povo de Israel em terra estrangeira, ou seja, no Egito. E depois, os últimos 4 livros do Pentateuco nos contam o que teria acontecido com este povo dos descendentes de Abraão lá no Egito. Em um certo período, foram brutalmente oprimidos, chegaram a ser escravizados e nós ouvimos, então, toda a narrativa exodal. Os filhos de Israel saem do Egito, passam pelo Mar dos Juncos, como ouvimos, atravessam todo o deserto e, a partir do livro dos Números, chegam à Terra Prometida. Onde está esta Terra Prometida? Lá onde Abraão, Isaac e Jacó viveram. Estamos de volta à região de Canaã, que também geograficamente chamamos o Levante. Vocês já estão olhando aqui para um mapa? Aqui está uma parte desta terra prometida. Ainda no livro de Números, 2,5 tribos já se instalam na terra prometida no lado leste, no lado direito aqui no mapa do Rio Jordão. Vocês veem o Rio Jordão, não, até a sua chegada no Mar Morto. Depois, a lei é anunciada uma segunda vez, ainda no lado leste do Rio Jordão, o livro do Deuteronômio, mas a partir do primeiro livro, após o Pentateuco, a partir do livro de Josué, o Rio Jordão está sendo atravessado por estes que chegam do Egito, que saíram da sociedade opressiva, para agora também se instalarem na Cisjordânia, ou seja, no lado oeste do Rio Jordão, rumo a estas regiões que vocês veem aqui, nomes como a Judeia, a Samaria, mais no norte teria a Galileia. Então, o livro de Josué nos narra como 9,5 tribos, ajudadas pelas tribos que já tinham se instalado no outro lado do Jordão, agora ocupam esta terra que ele chama de Terra Prometida. Então, no fundo, o livro de Josué nos narra como nasce agora o povo de Israel, a sociedade israelita, na Terra Prometida, ou seja, nesta região de Canaã. Contudo, permitam-me fazer uma pergunta. Esta região já tinha habitantes. Existiam, sobretudo, as cidades cananeias. Cidades que eram pequenos estados, o centro urbano e as terras ao redor do centro urbano. Aqui já existem culturas muito antigas. Então, os filhos de Israel, que, segundo a narrativa bíblica, agora chegam nesta região, não chegam a uma região anteriormente não habitada. E com isso, certamente, vocês percebem isso, surge uma grande questão. Surge até a possibilidade de um conflito. Será que os moradores nativos nesta região,
os moradores originais possam querer impedir a chegada desses imigrantes? Ou vocês iriam dizer, não, os imigrantes têm um direito de também se instalarem nestas terras, que os outros, então, permitam isso, mas a terra, em princípio, não é de ninguém. Todos, de certa forma, têm um direito de morar na terra ou em determinadas terras. Mas sim, historicamente, sabemos hoje o seguinte: neste período dos séculos 12 e 11 antes de Cristo, um período que arqueologicamente chamamos de Ferro I, a primeira parte do período do ferro, que se inicia em 1200 antes de Cristo. Neste período, nasce nestas terras do Levante, não somente mas nascem vários povos que anteriormente não estavam ali como povos. Por exemplo, o povo filisteu também começa a nascer neste período. Mas também o povo, a sociedade israelita. Sabemos, a partir dos estudos arqueológicos, que a sociedade israelita, sobretudo, começa a nascer na região mais montanhosa, com proximidade àqueles centros urbanos cananeus. Mas observa-se agora um processo de colonização na região mais montanhosa, sendo que esta última não estava sendo habitada anteriormente. Ainda não existiam condições para que houvesse mais moradores nesta região montanhosa. Por quê? Foi no início do período do ferro que, por exemplo, se descobriu a técnica de cavar cisternas e acumular a água, algo necessário para existir naquela região. Também como os instrumentos de ferros, torna-se possível, assim, cortar árvores ou, digamos, trabalhar com terras mais rochosas para plantar, etc. Mas temos isso hoje como um dado bastante seguro, a partir de mais do que 500 pequenas escavações, que, de fato, na região mais montanhosa, surge um processo, a partir de 1200 a.C., onde nós vemos um novo povo habitar esta região e nascer como sociedade. Muitos identificam este novo povo que agora começa a existir com o povo de Israel. Contudo, como eu já disse, na proximidade ou nesta região onde a sociedade israelita agora nasce, existem antigos centros urbanos cananeus. E um deles eu queria visitar com vocês. Este centro, ou esta cidade tão antiga, se chama Jericó. Vocês veem Jericó aqui no mapa? Talvez um dos centros urbanos mais antigos nesta região, que existiu séculos e milênios antes da chegada dos filhos de Israel. O nome desta cidade talvez espelhe o substantivo lua. Em hebraico, Jericó é Jericho e Yareach é a lua. E esta cidade, Jericó, é mencionada 57 vezes nos escritos hebraicos do nosso Antigo Testamento. E ainda no Novo Testamento,
a cidade de Jericó aparece. 7 vezes ao total. Mas sim, vamos fazer uma visita, porque no livro de Josué, um dos episódios mais conhecidos é certamente o que lemos no capítulo 6, o cerco de Jericó, ou outros falam de conquista de Jericó. Talvez você já tenha participado uma vez de uma dessas celebrações bastante populares entre nós, quando se celebra ainda o cerco de Jericó, com encenações daquilo que lemos em Josué 6. Mas eu lhes proponho um estudo um pouco diferente, porque para lermos bem a Bíblia, no fundo, a gente, antes de tudo, tem que desenvolver, digamos, 2 habilidades. A primeira, saber que eu estou lendo literatura, que eu preciso ter uma sensibilidade literária, que todo o livro de Jericó, sobretudo nos primeiros 12 capítulos e nos 2 capítulos finais, me apresenta narrativas poéticas. São narrativas. Não são logo, digamos, não são boletins de ocorrência. Não é historiografia, como hoje trabalhamos na história, com a historiografia moderna. Certamente pode ter algum tipo de memória histórica, mas esta memória histórica foi transformada em narrativa. E estas narrativas nos trazem amplas reflexões, sobretudo nos fazem pensar sobre Deus, sobre a história do povo de Deus. Mas sim, ler isso com sensibilidade literária. E o segundo momento importante é, para bem entendermos a Bíblia, eu preciso estudar o contexto histórico-cultural. Essas narrativas nos narram o mundo, mas eu preciso ir ao encontro também do que historicamente posso saber sobre este mundo narrado. Porque a narrativa pressupõe, de certa forma, este conhecimento da história antiga, dialoga com a história real, mas do seu jeito. Então, por favor, me acompanhem nestes minutos. Vamos fazer uma visita à cidade de Jericó, uma visita um pouco mais histórico-arqueológica, para depois tirarmos 2, 3 conclusões para a boa compreensão de Josué 6. O próximo slide. Não, eu posso fazer. Ótimo. Bom, aqui está uma imagem tradicional do século XV depois de Cristo, não, um quadro da França. Comumente se imaginava a conquista de Jericó dessa forma. O que vocês veem aqui é um vilarejo francês, não, do século XV. Mas alguns elementos desta pintura vocês verificam. Tem lá um grupo grande chegando, tocando posanas ou trompetas. Eles estão carregando uma caixa grande, que é a arca, não? Tem tochas, parecem fazer um barulho muito grande. Logo, vocês identificam que o pintor, não, aqui se propôs a pintar a conquista de Jericó. Algo que lemos no livro de Josué, a começar com Josué 2, os espiões israelitas não chegando a Jericó, o encontro com Raabe, etc. E depois, em Josué 6, toda aquela história, as voltas que o povo dos filhos de Israel faz em torno da cidade, não durante 6 dias, depois as muitas voltas no 7º dia, a tomada de Jericó e a salvação de
Raá. Então, esta é a história que o texto bíblico nos narra. Mas, agora vamos um pouco a Jericó. Qual é a história desta cidade? Onde nós estamos? Bom, nós já olhamos para o mapa. Nós estamos numa região bastante desértica. Estamos, assim, descendo de Jerusalém, de carro mais ou menos 1 hora para chegar ao Vale do Rio Jordão. Estamos próximos ao Rio Jordão, uma distância de apenas 8 quilômetros até o Rio Jordão, e um pouquinho mais, 1 hora e meia a pé, a gente chegaria de Jericó ao Mar Morto. Geograficamente, estamos num lugar especial. Estamos 250 metros abaixo do nível do mar, pensando no mar Mediterrâneo. E aqui nós encontramos hoje, como se fosse uma ilha verde no meio do deserto, Jericó é um oásis, numa região desértica. Existe uma cidade moderna ali, e na periferia desta cidade você encontra escavações. A escavação se chama Tel Es Sultan. Também pode visitar lá a fonte de Eliseu. Jericó também recebeu o nome de Cidade das Palmeiras. Tem muitas tamareiras lá, com as deliciosas tâmaras, não? Um fruto que tem uma doçura muito grande. Mas também sabemos historicamente que nesta cidade produziam bálsamo. É um lugar, não como vocês veem aqui. Dá para visitar hoje. Agora, a história de Jericó é incrível. Os primeiros vestígios de colonização neste lugar datam dos milênios 10 a 9 a.C. Consegue imaginar? Isso são milênios. A partir de 10 mil anos antes de Cristo, já existe uma colonização ali. Ainda estamos no período da pedra, o Neolítico. Mas já existem muros da cidade. E aqui vocês veem uma imagem de uma torre construída ao lado do muro. Não? Existem casas. E já neste período tão antigo, cultivam-se lá cereais, a espelta, a cevada. Sabemos que eles já comem carne de gazela, de raposa. Já produzem instrumentos, pequenos objetos feitos de ossos, facas, como se chama, agulhas, etc. Já existe uma indústria de peles e tecelagem lá. Estamos falando sobre um período de 12 milênios atrás. Não? A partir de 10 mil antes de Cristo. Hoje estamos mais do que 2 mil anos depois de Cristo. Não? Lembrando mais uma vez, quando nasce a sociedade israelita em Jericó, ou naquela região, nas terras do Levante, a partir de 1200 a.C. Quando Israel chega a nascer como povo nesta região, Jericó já tinha uma história de praticamente 9 mil anos. Jericó é muito mais antigo do que o povo bíblico de Israel. Aqui mais umas impressões. Sabemos, agora já estamos um pouco mais avançados, no período de 8.000 a 5.000 a.C. Existem cultos que são celebrados aos antepassados.
aqui está um objeto, uma cabeça coberta de gesso, que foi pintada com uma cor de pele, não colocaram conchinhas no lugar dos olhos, estamos já na fase da cerâmica. Fazendo um belo pulo, entre 4.500 e 3.300 a.C., nós temos já após o período da pedra, a época do cobre. E avançando um pouco mais, estamos agora já no período do bronze, a partir de 3.300 a.C. O bronze é uma ligação entre cobre e estanho. Você junta esses dois metais e chega ao bronze. Um período importante, praticamente 2 milênios, de 3.300 a.C. até 1.200 a.C., o período do bronze, que é subdividido em bronze antigo, bronze médio e bronze recente. Mas aqui, de novo, olhar para as escavações em Jericó. Surgem novos muros de proteção, uma vala muito grande, e descobrimos muita cerâmica, mas também objetos luxuosos. Existiam relações comerciais entre Jericó e o Egito, mas também com a Síria. Contudo, no final deste período, um incêndio e também, aparentemente, um terremoto. Em diversos momentos, Jericó foi destruído. E aqui temos uma primeira destruição. Opa, está parado aqui. Opa, foi demais. Avançando um pouco mais ao bronze médio, não, estamos nos anos 2.200 a 1.550 a.C., surge outro muro de proteção, uma outra vala. E agora temos aqui um muro um pouco diferente, já construído de pedras. Contudo, e esta data precisamos memorizar bem agora. Em 1550 a.C., Jericó novamente foi destruído. A cidade não destruída por um fogo, outro terremoto. Estamos em 1550 a.C. Sendo que, em princípio, o que o livro de Josué nos narra, este nascimento da sociedade israelita nas terras de Canaã começa em 1200 a.C. Ou seja, 350 anos depois desta destruição em 1550. E nós sabemos que a cidade não foi reconstruída depois de 1550 a.C. Não foram erguidos novos muros. Mas a cidade, embora talvez tenha tido alguns habitantes, mas deixou de ser uma cidade fortificada durante vários séculos. Então, mas o modelo aqui, talvez Jericó tenha existido no período de bronze até 1550 dessa forma. Foi sim uma cidade grandiosa, não, uma maravilha de cidade, com muitas casas pequenas e toda a produção agrícola e a fabricação de coisas bem bonitas, cestos, cerâmica, alabastros, roupas, etc. Mas quando lemos Josué 6, a conquista de Jericó, a qual evento, a qual momento da cidade esta narrativa em Josué 6 se refere? A um evento que ocorreu séculos antes, em 1550 a.C., quando, no final do Bronze Médio, Jericó, esta cidade,
foi destruída. Para os próximos séculos, e quase termino com isso, pensando no bronze recente, este período de 1550, que se estende até 1150 a.C., são 400 anos. Para este período, nós temos pouquíssima cerâmica em Jericó. Nós sabemos que apenas existia um assentamento pequeno, sem fortificações, e a partir do século XIII a.C., entre 1300 e 1200 a.C., a cidade praticamente deixou de existir. Vamos para o período do ferro. Agora, a sociedade israelita nasce nesta região, a partir de 1200 a.C. Descobrimos também em Jericó casas pequenas e um tipo de casa que parece caracterizar a sociedade israelita. Casas feitas de 4 cômodos. E aqui está um modelo melhor, não? Assim, a arqueologia hoje imagina que este formato de casa caracteriza o momento em que Israel nasce como sociedade naquela região. Também esse tipo de casa agora se encontra em Jericó. Então, o que deve ter ocorrido historicamente? Sim, a sociedade israelita nasce. Também parece ser provável que ela se faça também presente naquela região onde séculos e milênios antes tinha este grandioso centro urbano chamado Jericó. E parece que o livro de Josué celebre a chegada dos israelitas e o nascimento deste povo, e que um lugar com tanta história como Jericó agora também faça parte da região onde Israel, os filhos de Israel, chegam a nascer, a se instalar, a morar. Isso em si é celebrado como um milagre. Um milagre. Mas deixo, então, esta pergunta no final. Como se deu a conquista de Jericó? Que tipo de cerco podemos imaginar? Como criar um diálogo entre o que, historicamente, arqueologicamente, temos bastante bem estudado e o que o livro de Josué nos narra em Josué 6. É possível casar a narrativa com o que sabemos da história, não? Mas é um pouco mais exigente. Não é tão simples compreender bem a narrativa em Josué 6. Ao menos, até este momento, vou terminar com isso, vocês perceberam que tão diretamente não é possível querer historizar o que a narrativa, com toda a sua poeticidade e com toda a sua reflexão teológica, nos transmite. Não é a questão que um está errado e o outro está certo. Mas estas dimensões precisam ser juntadas. Creio que daqui a um pouco, talvez exista uma outra pergunta, vamos conversar mais. Foi apenas um aperitivo, uma primeira aproximação, não, a Josué 6. Vamos ouvir, não, com muito gosto, o colega Cláudio, fico feliz que ele está aqui comigo, não, e depois, certamente, a Mariana, a Ilza, vão nos conduzir bem para mais chegarmos a falar sobre Josué 6. Muito obrigado.
Obrigada, professor Matias. Nós que agradecemos pela participação e pela fala tão esclarecedora. No chat nós já temos algumas reações, né? Mais comentários positivos do que perguntas, na verdade, né? Todo mundo ficou admirado mesmo com os esclarecimentos a respeito do cerco de Jericó, que é tão comentado, tão falado, né? E que é também interessante entender a origem da narrativa, né? De onde isso vem, quais as questões históricas que estão por detrás. Então, muito obrigada pela fala. E agora nós vamos convidar o professor Cláudio, né? Ele vai fazer a segunda parte das reflexões desta noite. O professor Cláudio vai falar para nós sobre a aliança em Siquém. Professor doutor Cláudio Vianney Malzoni é professor na Universidade Católica de Pernambuco. Ele é licenciado em Geografia, tem bacharelado em Filosofia e também em Teologia, é mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e é doutor em Ciências Bíblicas pela Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém. Então, tem experiência na área de Sagrada Escritura também, atuando principalmente nos temas de crítica textual do Novo Testamento, literatura joanina, cartas paulinas, hermenêutica, também Bíblia como literatura. O professor Cláudio também é um grande colaborador da nossa Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Então, assim como o professor Matias, ele também integra o nosso grupo de reflexão bíblico-catequética, o GREBICAT. Então, sempre está muito próximo nas nossas ações, nas nossas iniciativas. Então, professor Cláudio, já agradecemos o seu aceite, né, sua participação nessa noite, sua atenção, sua colaboração de sempre. E antes de passar a palavra para o professor Cláudio, vou lembrar mais uma vez, né, que as perguntas podem ser deixadas no chat. No final, a gente vai ter alguns minutinhos, caso apareçam perguntas. Você ainda pode convidar outras pessoas para assistir com a gente, é só enviar o link. E o link do sorteio está aí no chat também. Se você entrou depois, é só rolar o chat aí para cima que você vai encontrar o link para participar. Então, professor Cláudio, muito boa noite, muito obrigada. Eu passo agora para o senhor a palavra. Boa noite, Mariana. Boa noite, Matias. Boa noite, bom dia, boa tarde a você que vai assistir, que está assistindo a essa live. Boa noite, e a você que vai assistir essa live em outro momento também. Seja acolhida, seja acolhido. Eu estava aqui acompanhando as palavras do professor Matias Grenzi, gostei muito, trouxeram assim, bastante esclarecimento, de modo especial como a gente precisa, de fato, ler a Bíblia e fazer essa pesquisa com a história. O professor Matias comentou uma passagem que está no início do livro de Josué. E para mim foi pedido para que eu comentasse uma passagem que está no final do livro de Josué. Então, agora é Josué capítulo 24. Então, eu convido você que está acompanhando para que você pegue a sua Bíblia, né, e abra a sua Bíblia no capítulo 24 do livro de Josué, para nós acompanharmos juntos o que nós temos aqui. Então, eu estou com uma edição da Bíblia aqui comigo, que coloca como subtítulo deste capítulo 24, a grande assembleia de Siquém. Então, eu gostaria de convidá-los para nós fazermos assim um exercício de hermenêutica. Então, nós fazemos a leitura desse texto bíblico, tão belo, né? Saboreando a sua beleza, e que nós fizéssemos também um exercício de imaginação, e que nós pensássemos assim: e se aqui no Brasil nós fôssemos fazer uma assembleia parecida com essa assembleia de Siquém, que nós encontramos aqui no livro de Jeremias, que encerra o livro de Jeremias. Bom, então, eu falando essas coisas era para dar um tempo também para vocês poderem esticar o braço e encontrar a edição da Bíblia de vocês,
para que vocês abram também essa edição da Bíblia. Vamos lá, vamos para Josué, capítulo 24. Eu estou com a minha aqui, já tinha deixado aqui ao lado marcado, então para mim está fácil encontrar essa leitura. Então começa assim, olha, veja, o capítulo 24, nós vamos pegar do versículo 1 até o versículo 28. Depois ainda tem do versículo 29 até o finalzinho, mas nós vamos até o versículo 28. E esse conjunto de versículos, nós podemos pensar assim, que eles formam uma só perícope, dividida em 3 partes, ou então que esses versículos são 3 perícopes, mas que estão unidas por um mesmo fio condutor. Eu prefiro considerá-los como uma só perícope, dividida em 3 partes. Então, a primeira parte é o capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 13. E eu vou chamar essa primeira parte de início. A recordação da história. É um longo discurso direto de Josué, e Josué vai fazendo a recordação da história. Aí vamos para a segunda parte. Então, a segunda parte nós vamos chamar de meio. E o meio, ele traz o compromisso. Então, vamos chamar assim, no início, a recordação da história. No meio, o compromisso. O Josué propõe um compromisso para o povo, e o povo aceita o compromisso que Josué propõe. E a terceira parte, nós vamos chamar de fim, começo, meio e fim, e a celebração da aliança. Então, depois de recordar a história, depois que Josué propõe a aliança, e o povo, ele se compromete a assumir essa aliança, então agora vai ser celebrada essa aliança. Pois bem, então, começo, meio e fim, nós estamos aí, não é? Eu tenho que ir controlando um pouco o meu tempo, para eu ficar dentro do tempo para falar, e, vejam, eu nem tenho a pretensão de falar tudo, porque a gente tem lá, aqui comigo, a gente tem o texto base do mês da Bíblia, que logo vai estar nas mãos de vocês, a gente tem a Bíblia, e nós vamos fazendo essa leitura da Bíblia, e vamos encontrando a mensagem que Deus tem para nós hoje. Não é? Então, eu vou começar. Olha, capítulo 24, versículo 1. Vou pegar só o versículo 1 para começar, porque ele funciona como uma introdução. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e convocou todos os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Entrei no versículo 2. Disse então Josué a todo o povo. Agora depois nós vamos pegar as palavras de Josué. E eu gostaria então de chamar a atenção de vocês, que aqui a gente tem a Assembleia de Siquém, bastante idealizada. O professor Matias nos lembrava que a Bíblia também é literatura. E que, então, nós temos, Josué reuniu todas as tribos, todo mundo foi para lá. Todo mundo foi para lá para fazer essa aliança. Imaginem, comecem a fazer a imaginação, aquela gentarada toda chegando na cidade de Siquém. Então, o professor Matias nos falava da cidade de Jericó, a importância da cidade de Jericó. E agora nós falamos também da importância da cidade de Siquém. A cidade de Siquém, ligada lá no livro do Gênesis, ao patriarca Jacó, uma cidade muito antiga, que quando Jacó volta da Mesopotâmia, ele vai para Siquém. Em Siquém já havia os habitantes de Siquém que moravam ali. Então, é uma cidade muito antiga, uma cidade que tem bastante tradições. E, então, eu fico pensando, se a gente fosse pensar nessa aliança aqui no Brasil, em qual cidade seria? Em qual cidade seria assim, uma cidade para a gente reunir o povo brasileiro e ir para lá? Uma cidade que
que tivesse assim bastante tradições, fosse uma cidade antiga, uma cidade que fosse bem representativa do Brasil. Vocês podem pensar, não é? Eu sugiro que seja uma cidade assim com um nome indígena, uma cidade com um nome indígena para mostrar assim que é uma cidade bem antiga, um lugar assim bem tradicional do Brasil, não é? E aqui diz assim que estavam lá presentes os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e seus oficiais. Então, a gente sabe que os anciãos são aquelas pessoas mais tradicionais no povo e que ajudam muito o povo a resolver os conflitos. Então, quando havia conflitos nas cidades, eles procuravam os anciãos para ajudar a resolver os conflitos. Então, estão lá, é marcada essa presença dos anciãos, os chefes, os juízes. Então, a importância que a Bíblia dá aos juízes. A Bíblia dá uma importância muito grande à lei. Não é? Então, nós temos aqui, hoje no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que tem uma importância muito grande como garantia da nossa democracia, do nosso país. Então, a gente tem que valorizar todas essas instâncias que são instâncias ligadas à questão da justiça. Lá no final dessa passagem que nós estamos trabalhando agora, nesse momento, Josué também tem escrito lá que Josué escreveu as leis. A gente precisa compreender bastante que o povo de Israel, o povo da Bíblia, era um povo muito ligado à lei. Inclusive, às vezes, correndo o perigo do legalismo, não é de querer colocar a lei em todas as coisas. Mas a gente sabe que a lei ela é a garantia de um modo humano de viver. Mas vou para frente, mas senão eu vou parar muito aqui, não é? Fico falando dessas coisas, acabo me empolgando e acabo demorando um pouco mais para falar. Não é? Então, nós vamos fazer também essa grande assembleia do povo brasileiro, não é? Numa cidade que seja uma cidade assim bem tradicional nossa, e vamos levar para lá a nossa gente, para que nós façamos também essa nossa assembleia. Aí, vamos ouvir agora o discurso de Josué. Então, Josué, ele disse assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Além do rio habitavam outrora os vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacó, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança a montanha de Seir. Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão e feri o Egito, com os prodígios que operei no meio dele. Depois vos fiz sair de lá. Eu fiz, portanto, os vossos pais saírem do Egito, e chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com cavalos e cavaleiros, até o mar dos juncos. Clamaram então ao Senhor, que interpôs uma nuvem espessa entre vós e os egípcios, e fez o mar voltar-se sobre eles e cobri-los. Vós vistes com os vossos próprios olhos o que fiz no Egito, e depois habitastes no deserto por longos dias. Daí eu vos fiz entrar na terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois o destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Sepor, rei de Moabe, para fazer guerra a Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Eu, porém, não quis ouvir Balaão. Ele teve de vos abençoar, e eu vos salvei da sua mão.
Em seguida, passastes o Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra. Os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. E eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus. O que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho. Cidades que não construístes e nas quais habitais. Vinhas e olivais que não plantastes, e dos quais comeis. Então, vamos até aqui. Agora eu fui do versículo 2 até o versículo 13. Então, vocês ouviram essa leitura, acompanharam comigo, seguindo aí na edição da Bíblia de vocês. E nós vemos que Josué faz uma memória, Josué faz uma recordação da história, e essa recordação da história é muito bonita. E eu estou propondo para vocês que nós imaginemos também uma grande assembleia como essa aqui no Brasil. E nós vamos também, então, fazer a memória, recordar a memória do nosso país, recordar a história do Brasil. Vejam, vamos pegar a história de Israel, como Josué conta aqui para nós no livro. Então, eu escrevi aqui para eu ir seguindo, né? Fiz meu esquema. Eu vejo aqui 3 pontos importantes nessa história que Josué conta, do jeito que ele conta aqui. Primeiro, é que esse povo, o povo de Israel, ele tem uma origem comum. Né? Então, ele tem um povo que vive, né, que descende dos patriarcas. A gente tem aqui, fala o nome de vários deles, né? Fala o nome de Abraão, o pai de Abraão, que se chama Taré. Começa lá com o Taré. Né? Também fala de Isaac, Jacó e Esaú. Então, vai contando essa origem. É um povo também que viveu a experiência da escravidão no Egito. E viveu a experiência da libertação da escravidão. Viveu a experiência da caminhada pelo deserto. Então, isso tudo são coisas que Josué vai fazendo memória. Um segundo ponto que eu vi importante aqui nessa leitura, nessa recordação da história que Josué faz, ele vai mostrando a ação de Deus. Deus que entra na história e que caminha com esse povo, não é? E tanta coisa boa que aconteceu na história desse povo, e que Josué diz assim, olha, e quem proporcionou isso tudo, não é? Foi o Senhor Deus. Foi o Senhor Deus. Então, inclusive, ele diz assim, hoje estais aqui nessa terra, e nessa terra se pode colher o fruto que a gente tem aqui nessa terra, e, no entanto, não foram vocês que plantaram nada disso. Então, é a mão do Senhor Deus que favorece o povo. Agora, eu percebi também, não sei se vocês perceberam isso quando eu estava fazendo a leitura, depois leiam mais atentamente, vocês vão perceber que o modo como a história aqui ela é recordada de uma maneira idealizada. Somente aparecem vitórias. Não são contadas. Aqui a gente não vai contar nenhuma derrota. Não é contado nenhum fracasso. Mas somente as vitórias do povo. Foi levando o povo, não é somente com vitórias. E a gente sabe que a história ela é assim. Não é? Às vezes a gente tem vitórias, mas nem sempre a gente tem vitórias. Há outros momentos em que são momentos muito difíceis, não é? Momentos difíceis de serem atravessados. Não é? Então, a gente tem momentos que são... Mas, enfim, também a gente pode pensar que estes momentos mais difíceis, não é? Momentos de mais provação, na nossa história pessoal, na história de um povo,
fazem parte também de um processo. Não é? E esse processo ele vai se encaminhando, não é? Vai se encaminhando e a gente vai chegar a uma vitória também. Aí eu novamente convido vocês a que nós façamos aquele esforço de imaginação de uma grande assembleia aqui no Brasil, em uma cidade que seja uma cidade muito representativa da nossa identidade. Mas aí eu começo a perceber que nós, o povo brasileiro, nós temos uma diferença em relação ao povo de Israel, não é? Mais ou menos uma diferença. Tem muita coisa semelhante também, mas há uma diferença de que o povo brasileiro, ele não tem uma só origem. O povo brasileiro tem uma origem muito diversificada. Não é? Então, nós somos descendentes dos índios, nós somos descendentes dos europeus que vieram para cá, nós somos descendentes também dos escravos africanos. Não é? Em algumas regiões do Brasil, a gente tem também o pessoal asiático que veio. E a gente pode falar que o Brasil é um país, não é? Que o povo brasileiro, ainda está se formando, ainda não terminou de se formar. Outro dia mesmo, eu assistia na televisão, a gente tem esse país que está em guerra lá na Europa, a Ucrânia, e tinha ucranianos chegando aqui no Brasil. Tem já vários ucranianos no estado do Paraná, que vieram antes. A gente teve há um tempo atrás venezuelanos, haitianos, gente do Haiti, de outros países da África, que vão chegando. Então, são pessoas que vão chegando e que vão trazendo a sua contribuição, a sua riqueza. Não é? Então, nessa nossa Assembleia de Siquém do Brasil, a gente vai falar sobre essa nossa origem. Não é? E nós não queremos esquecer ninguém. Não é? Que todas as origens do povo brasileiro apareçam aí também. Não é? Josué falava do tempo que o povo estava como escravo, não é? No país do Egito. Aqui no Brasil também nós tivemos escravidão. Não é? E se a gente analisar bem, a gente vai encontrar a escravidão aqui no Brasil ainda nos dias de hoje. Não é? Mas, às vezes, aqui eu tenho a impressão que o povo brasileiro, ele talvez é um pouco diferente do povo lá de Israel. O povo de Israel gostava de contar suas vitórias. E, às vezes, eu tenho a impressão que o povo brasileiro parece que gosta mais de contar suas derrotas do que suas vitórias. Não é? Parece um povo assim, o povo brasileiro parece, às vezes, ser um povo meio para baixo. Não é? Então, a gente precisa mudar e ficar, assim, mais para cima. Veja, então eu passo para a segunda parte daquele texto. Eu acho que eu estou com o meu tempo, não sei como é que está exatamente o meu tempo aí, mas meu tempo pode se esgotar, então eu tenho que ir um pouco depressa. Então, a segunda parte, que eu chamei de parte do meio, aí vai do versículo 14 até o versículo 24. Então, essa parte do meio, de 14 a 24, nós podemos dividir em 4 partes. Então, na primeira parte, quem fala é Josué. É Josué que está falando com o povo. E Josué fala com o povo assim, olha, agora chegou o momento da decisão. Nós vamos decidir. Então, vamos decidir se nós ficaremos com o Senhor ou se nós vamos ficar com outros deuses. E o próprio Josué, ao final, ele diz assim, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Essa palavra até é bastante conhecida, não é? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Está lá no versículo 15. Pode até gravar. Josué, capítulo 24, versículo 15. O final do capítulo 15. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Aí é o povo que responde. O povo responde, não, nós também. Nós também vamos servir ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Não é? Isso vai do versículo 16 ao versículo 18. E do versículo 19 e 20, é Josué que fala de novo. É um diálogo. Josué fala, o povo responde. Josué fala, o povo responde. Aí Josué, mais uma vez, ele vai falar assim, vocês têm certeza, realmente?
Tem certeza realmente que vocês estão assumindo esse compromisso de servir ao Senhor? Tem certeza daquilo que vocês estão dizendo? Não é? Daquilo que vocês estão propondo? E mais uma vez, então, é a segunda vez, o povo diz, não, nós temos certeza sim, é ao Senhor que nós serviremos. É o Senhor que nós serviremos. Não é? Aí eu penso naquela nossa assembleia aqui do Siquém do Brasil, eu penso assim, vocês me digam o que vocês acham disso que eu vou falar agora, se vocês pensam como eu, se vocês pensam diferente em alguma coisa, pode ser, não é? É que aqui no Brasil, nós temos uma pluralidade de experiências religiosas. Então, nós somos um povo cheio de pluralidade. A pluralidade é o nosso forte, aquilo que a gente tem de bom aqui no Brasil é a pluralidade, é a diversidade. Então, a gente tem... E a gente precisa respeitar muito esse modo como o povo brasileiro vive a sua religiosidade. Então, a gente pode falar assim que a maioria das pessoas aqui no Brasil são da religião cristã. A maioria são cristãos. Mas a gente tem uma diversidade bastante grande de igrejas, não é? Além dos cristãos, a gente tem algumas outras experiências religiosas também, não é? E a gente vai ter também, cresce muito, não, o número de pessoas no Brasil que dizem que acreditam em Deus, mas não participam de nenhuma igreja, não é? Então a gente precisa ir pensando essas questões. Então, nós vamos ter que fazer a nossa aliança aqui no Brasil, a nossa aliança de Siquém do Brasil, nós vamos ter que fazer a nossa aliança assim. Cada um trazendo a sua religiosidade, não é? Com muito respeito. Então, quem é católico, quem é evangélico, quem é protestante, de outras religiões. Então, a gente com muito respeito, porque todos procuramos a justiça e a paz. Então, vamos procurar juntos a justiça e a paz. Eu vou para o finalzinho dessa nossa perícope, quando se faz a aliança. Então, a partir do versículo 25 até o versículo 28. E tem uma coisa aqui que eu achei fantástica. Vamos ver o que vocês me dizem. Diz que, naquele dia, Josué fez uma aliança pelo povo e fixou para o povo um estatuto e um direito em Siquém. Sempre a gente tem essa questão da lei, a importância da lei no Antigo Testamento. E aí, Josué disse então ao povo assim, estou no versículo 27. Tinha lá uma pedra. E Josué diz assim, olha, eis que esta pedra será um testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será um testemunho contra vós, para vos impedir de renegardes vosso Deus. Tá vendo? Então, Josué diz que tinha uma pedra que estava lá, e que a pedra ouviu tudo. E a pedra ouviu tudo, e aquela pedra que ouviu tudo, então ela pode testemunhar. Eu me lembrei, quando eu ouvi essa história da pedra que ouviu, eu me lembrei daquela passagem também lá no Novo Testamento, em que os fariseus dizem para Jesus assim, faça com que o povo fique calado. E Jesus falou assim, se esse povo se calar, as pedras gritarão. Então, tem pedra que ouve e tem pedra que grita. Não é? Pedra que ouve, pedra que grita. Aí eu penso que naquela nossa Assembleia de Siquém do Brasil, a gente pode chamar toda a natureza, não é? As pedras, os rios, a terra,
as plantas, o céu, as estrelas, a lua, o sol, os animais, as matas. Aqui no Brasil a gente tem a caatinga, aqui na região nordeste, as flores, os pássaros. Então, trazer toda a natureza e que essa natureza presente conosco nessa assembleia ouça nós dizermos, não é? Com voz clara, com voz forte, não é? Que nós nos comprometemos com essa aliança que será a partir da nossa diversidade como povo, a partir da nossa diversidade de experiências religiosas, será uma aliança de todos em busca da justiça e da paz. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, neste momento. Professor Cláudio, nós agradecemos então também pela fala, muito esclarecedora. Aqui no chat temos várias manifestações de agradecimento, né? Todas as pessoas ficaram admiradas mesmo com a apresentação que o senhor fez do texto bíblico, também do professor Matias. Então, nós agradecemos muito a participação de vocês e como nós temos ainda 10 minutinhos restantes, né? Eu queria aproveitar uma pergunta que apareceu aqui no chat, aí acho que ela pode ser dirigida tanto ao professor Cláudio quanto ao professor Matias. Eu vou fazer a pergunta e aí vocês podem fazer uma fala de encerramento, de conclusão, né? No chat, o Wagner Zacarias perguntou o seguinte, ele disse assim, boa noite. O cerco de Jericó, narrado no capítulo 6, foi, então, uma construção teológica? Então, acho que o professor Cláudio também falou um pouco sobre essa questão da idealização na apresentação da história, né? Então, acho que, como conclusão, vocês podiam falar um pouco sobre essas fronteiras que a gente encontra no texto bíblico entre a historicidade, a criação, e como que nós lidamos com isso, que é algo que aparece muito aqui em Josué, mas principalmente em outras partes, né? No Pentateuco também, é talvez algo que vem desde o Pentateuco. Então, poderíamos comentar um pouquinho sobre isso, mais alguns minutinhos para cada um. Muito bom. Obrigado pela pergunta. Vou colocar a bola em jogo e depois o colega Cláudio, por favor, me complete e fale outras coisas importantes. Quem estuda este período daqueles 2 séculos entre 1200 e 1000 antes de Cristo, período em que nasce a sociedade israelita, o povo de Israel na Terra Prometida, vai descobrir que isso foi, sobretudo, um processo pacífico, um processo de colonização, o processo do nascimento de um povo que até então não existia naquela região. Se houve alguns conflitos mais violentos, então se trata de uma exceção. Não? Mas a Bíblia, em cada página do Antigo Testamento, em princípio, prevê uma convivência pacífica entre o povo de Israel e os demais povos que naquela região já existiam ou nasceram também no período em que Israel nasceu como povo. A Bíblia propõe uma convivência pacífica
E assim Israel também nasceu ali. Como o colega Cláudio várias vezes falou, de forma muito interessante, o livro de Josué nos narra isso em parte de outra forma. Como se o povo de Israel tivesse chegado a existir naquela região a partir de uma grande campanha militar. Quem estuda a história, e graças a Deus hoje isso é bem possível, já vai ler a história do livro de Josué como uma outra expectativa. Com este conhecimento que agora esta história real vai ser me apresentada assim literariamente, como se tivesse sido uma grande campanha militar e, como o colega falou, somente com vitórias. Não? Então é uma transformação de memória daquele milagre de a sociedade israelita ter nascido naquela região em uma grande narrativa que, sobretudo, se propõe a destacar que o senhorio de toda a história pertence, em princípio, a Deus. Deus quis que também Israel pudesse existir ali, numa região, pudesse nascer ali, embora outros povos não mais antigos já existiam. Não? É mais ou menos, eu posso comparar isso, por exemplo, a muitos assim, lugares neste mundo onde chegam novas populações, muitas vezes por de situações muito dramáticas. Mas um refugiado que chega aqui no Brasil, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar, o que vocês acham? Já existem pessoas ali. Pessoas que nasceram ali. Mas é a vontade de Deus que outros possam se juntar, chegando de fora, novos grupos. Como vocês veem isso? Qual é a vontade de Deus? Mas, enfim, algumas pinceladas para aumentar a nossa sensibilidade literária, os nossos conhecimentos históricos e, sobretudo, a partir disso, toda a nossa reflexão sobre Deus. Cláudio, por favor, me ajude aqui. Ô, Matias, sua fala já foi muito boa, viu, Matias? Não sei em que eu posso ajudar, não. Eu fiz uma pequena anotação aqui a respeito dessa história, é que a gente deve pensar que os textos bíblicos, Matias ele falou mais especificamente sobre o Josué, e eu gosto muito, ele tem muito mais conhecimento do que eu. Eu falo de um modo mais geral, os textos bíblicos, eles passaram por uma história. Muitos textos, essa história começa na tradição oral. Não é nem todos, mas muitos começam com a tradição oral. E depois aquela tradição oral ela é colocada por escrito. E depois aquilo que foi escrito passa por uma revisão. E depois passa por uma edição. Então, esses são textos que têm séculos de história. Séculos, eu disse séculos, tem muito tempo de história. E a cada vez que esse texto é refeito, né, nesse processo, ele é refeito na perspectiva da época em que ele é refeito. Não é? Então, a gente vai ter assim, talvez para nós, quando a gente pega um livro de história, a gente diz assim, esse livro de história fala da época da Princesa Isabel, esse livro de história fala da época de Tiradentes, não é? E o povo da Bíblia, ele faz o contrário. Não é? Ele faz assim, esse livro de história está falando de hoje, está falando da minha época, da época que eu estou vivendo hoje. Não é? Então, eles estavam menos preocupados com como foi a conquista da Terra na época de
de Josué, e eles estavam mais preocupados em como manter a terra na época em que o livro de Josué foi escrito. Matias, é isso mesmo? Não, concordo, acho que é isso mesmo, não? Você várias vezes destacou esta importância de atualizarmos também esses textos. Os próprios textos propõem isso, os textos bíblicos. Não vou ficar com sua história de nós realizarmos uma grande assembleia de Siquém no Brasil. Não? Também vou querer participar, não? Acho que vai valer a pena, não? Mas sim, não se narra o livro de Josué somente para guardar alguma memória histórica, mas para viver esta dinâmica exodal e da chegada de novos moradores entre moradores mais antigos novamente. Então, os próprios textos propõem esta dinâmica de sempre serem atualizadas. E até hoje, como bem foi falado, né, vamos nos preparar para esta Assembleia de Siquém no Brasil. Eu espero que todos nós possamos estar lá. Mariana. Obrigada, então, professor Matias. Obrigada, professor Cláudio. Infelizmente, nossa hora vai avançada, né? Então, a gente precisa encerrar a live, mas com certeza teríamos muito mais que conversar aqui. Todo mundo no chat tem manifestado reações muito positivas às falas. Com certeza foram falas muito enriquecedoras para esse nosso terceiro dia do Seminário Bíblico. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite, pela participação de vocês. Vou pedir ainda uma última ajuda. Professor Cláudio, a gente tem um sorteio todos os dias de um kit oferecido pelas edições CNBB. Então, gostaria que o senhor falasse para nós um número para a gente sortear aqui. Tem que ser um número entre 2 e 101, por favor. A gente vê quem vai ser o ganhador de hoje. 60. 60. Vamos ver aqui quem que é. 60 é Liliane Gomes. Então, a Liliane deixou aqui os contatos dela. Nós vamos entrar em contato depois para pegar os dados para o envio. Então, parabéns, Liliane, pelo sorteio, foi a sorteada de hoje. E nós agradecemos também ao pessoal das edições CNBB que ofereceram esse kit todos os dias, né? Nós estamos sorteando. Vem uma Bíblia das edições CNBB, um exemplar dos critérios itinerários para o Ministério de Catequista, e também o material do mês da Bíblia, o texto base e os círculos bíblicos, que já estão disponíveis, inclusive, no site das edições. Então, se você não foi sorteado, infelizmente, né, estão disponíveis já no site das edições. Lembramos que amanhã nós continuamos com o nosso seminário bíblico. O tema de amanhã é A Minha Casa é Maior que a do Rei, Hospitalidades em Raabe. E amanhã nós teremos também a apresentação de um dos materiais do mês da Bíblia, que são os círculos bíblicos. Então, esperamos você, né? Você pode também convidar outras pessoas para assistirem, para participarem conosco. Amanhã tem mais uma chance, né, no sorteio do kit também, então gostaríamos muito de contar com a presença de todos. Agradecemos também ao Caio, né, que está aí nos bastidores, nos ajudando na transmissão. Então, muito obrigada, Caio, está com a gente aí essa semana. Agradeço mais uma vez a Ilza, que participou no início com a gente, e todos os representantes da animação bíblica da Pastoral dos Regionais. Eu vi muita gente colocando o nome aí no chat, então, por mais que vocês não estejam aparecendo aqui, agradecemos muito o apoio, a participação e também a ajuda na divulgação, né, para vocês. Então, professor Matias, professor Cláudio, mais uma vez, muito obrigada. Professor Matias, queria fazer um pedido aqui, né, de última hora, se o senhor poderia fazer uma oração final para nós encerrarmos essa noite. Gostaríamos muito de poder contar com mais essa sua ajuda. Sim. Bom, agradecemos pela oportunidade de podermos ler a Bíblia juntamente. Creio que sejam textos capazes de favorecerem a justiça, as convivências pacíficas,
o amor a Deus, o amor ao próximo, e o amor a todos os outros seres. Vamos rezar juntamente, ou terminar juntamente, então, este nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, então. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, ao professor Cláudio e ao professor Matias, nossa gratidão. E nós esperamos vocês amanhã para mais um dia do nosso seminário bíblico. Tchau, tchau.